Olá, meu nome é Valdir Teixeira e em aditamento ao vídeo anterior vamos continuar falando sobre o transtorno dissociativo de identidade, TDI. É um complexo autônomo, é aquele que sofreu uma dissociação tão intensa que a própria pessoa sente como se fosse estranha a si mesma. Esse tipo de transtorno pode se apresentar na base do animismo ou fenômeno mediúnico em que o complexo autônomo se apresenta como um espírito, embora possa ser um conteúdo psíquico do próprio médium. O transtorno da personalidade múltipla, no entanto, pode acontecer também com a intrusão de uma ou várias personalidades de existências passadas na existência atual. Tal intrusão pode se dar por uma disposição fisiopsíquica ou por ação da presença de outro personagem da existência anterior, seja encarnada ou desencarnada, nas circunstâncias físicas ou psíquicas da pessoa que apresenta o transtorno. Nesse caso, a presença do personagem em questão induz uma regressão da pessoa à existência anterior, causando a emersão da personalidade reprimida no inconsciente pretérito, onde estão armazenadas como complexos autônomos. Tanto é que podem se apossar do ego, submetendo-o a um modo de atuação diferente do atual, como qualquer complexo. Outra forma de personalidade múltipla é o condomínio espiritual. Ou seja, a intervenção de uma entidade espiritual na mente de um encarnado é um típico fenômeno de possessão. Observe-se que não se trata de um último estágio da obsessão, mas de uma ligação entre duas mentes, a desencarnada e a encarnada, na qual a desencarnada praticamente subjuga a encarnada e assume o controle. São muitas as possíveis causas, como já mencionei anteriormente. Pessoalmente, tive a felicidade de vivenciar a psicanálise durante 30 anos na condição de analisando. Adoro estudar e mergulhar no mundo fantástico do inconsciente. Pratico meditação vipassana, da atenção plena, do autoconhecimento, há 50 anos. Sou também practitioner e master em programação neurolinguística, hipnoterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e coach espiritual. Aplico no consultório todas as ferramentas possíveis. O importante é o bem-estar dos pacientes. É tornar consciente o inconsciente, este mundo fantástico tão corajosamente pesquisado por Freud. Entendo ser os psicanalistas, os psicólogos, enfim, todos os psicoterapeutas, verdadeiros estetas da mente e instrutores de alma. Relato dois casos. Um de subpersonalidade. Certo vizinho adulto, de cerca de 45 anos e 1,80 m de altura, teve uma reação fóbica no elevador. Ficou branco, amarelo, em pânico. Encostou apavorado na grade do elevador, ao me ver entrar com minha cachorrinha de poucas semanas. Se ele pudesse, teria pulado no poço, dominado pela programação atávica registrada no cérebro reptiliano de fuga, luta ou congelamento. Na anamnese rápida e com a livre associação de ideias, lembrou ter sido mordido quando tinha 5 anos de idade. Quem reagiu, portanto, não foi o adulto, foi a criança ferida. O filhote foi o gatilho que fez emergir aquela criança traumatizada, aquela subpersonalidade que viu e reviveu sinestesicamente o grande cachorro que a mordeu, e não aquela cachorrinha de hoje totalmente inofensiva. Bom, é interessante que as pessoas reagem, mas quem reage é a personalidade, a subpersonalidade, a criança ferida. Ao acessar a criança, através do relaxamento, da hipnose, o terapeuta da livre associação de ideias, já que ele acaba trazendo o fato,
e quando traz o fato, ele está no passado, está na criança, naquele mindset, naquela faixa consciencial, o terapeuta, então, ressignifica o fato. A criança, por ter a faculdade crítica ainda em formação, aceita tudo que lhe é dito e passa a entender que os cães são amigos e, portanto, confiáveis, e que aquele incidente é raro e não vai ocorrer novamente. Como a conversa se dá no subconsciente, que não distingue o certo e o errado, o real do imaginário, nem passado, presente e futuro, estando tudo no presente, passa a entender diferente. Logo pensou diferente, sentiu diferente e age diferente. Chancela-se assim uma nova crença, uma nova programação e, portanto, novas atitudes mais saudáveis. Este fato me lembra o genial Sigmund Freud quando dizia que não tratava adultos, tratava crianças feridas. Curada a criança, o adulto ficava curado. Outro case diz respeito a um paciente em profunda depressão repentina. Não saía do quarto, essa paciente não queria falar com ninguém, mantinha as janelas fechadas e se sentia frágil, com fortes tonturas. Como trazê-la ao consultório? Utilizei o processo de regressão terapêutica à distância, ou seja, o mergulho no inconsciente, a investigação do inconsciente não presencial. Em casos como esse, em que o paciente está impossibilitado de comparecer, alguém, um parente, um amigo ou um sensitivo, deita na maca para acessar um estado profundo de relaxamento e sintonizar, incorporar uma energia consciencial externa, chamada espírito ou uma personalidade múltipla, ou seja, um ser que é uma parte sua, da pessoa que está precisando de tratamento, de uma existência que o próprio paciente tenha vivenciado. Foi o que ocorreu. Manifestou-se uma senhora rica, da nobreza, no final do século XVIII, que havia sido hospitalizada em um hospício amando familiares. Como ela era vidente, ouvia vozes, foi logo rotulada como doente mental, como psicótica, enfim, neurótica. E esses familiares, alguns, tinham o intuito de se apoderar de seus bens e da sua posição. Por ser médium, numa época hostil aos dotados de hipersensibilidade, ouvia vozes que poderiam vir de personalidades múltiplas, as vivências dela mesma arquivadas no inconsciente perispiritual, vivências essas, personalidades múltiplas essas, tentando se manifestar, geralmente em situações de trauma, pedindo socorro. Ou poderia ser também vozes de seres extrafísicos, ou seja, espíritos, com as motivações as mais variadas. Os remédios da época deixavam tonta. Ela dizia e repetia: eu não sou louca, mas foi internada e morreu ao se submeter a uma lobotomia. Estava com seu corpo espiritual muito inchado e dolorido. O corpo espiritual é seu duplo, o corpo físico vira pó. Volta ao laboratório químico da natureza, mas o ser consciencial em expansão, o espírito, a alma, o nome queiram dê, persiste. E estava essa personalidade múltipla com seu corpo espiritual muito inchado e dolorido. Encontrava-se ainda com sua mente cristalizada no hospício, onde morrera em 1823, com 30 anos de idade. Levei 50 minutos conversando, dialogando, esclarecendo, ressignificando. Ficou irritada, eu sabia que isso poderia acontecer, quando sugeri que deveria ser tratada em um hospital espiritual. Reação, aliás, compreensível, pois já havia sido enganada. Por sorte, os médicos do espaço devolveram-lhe sua forma original, sem dores, sem inchaços, e só então, quando se viu curada, se sentiu confiante de ser conduzida para o novo hospital. Ao se desligar da minha paciente temporariamente naquele momento, encaminhada a um hospital espiritual para tratamento
Quando estiver curada, vai se acoplar novamente à persona encarnada, por ser parte dela, só que desta vez de forma harmoniosa. A depressão profunda passou. O fato é recente, portanto passível de constatação se houver interesse para os outros pesquisadores. Como é mais fácil prejulgar, para não ter de procurar a verdade real que muitas vezes conflita com o nosso ego acomodado e vaidoso e preso a crenças limitantes. E por temer abrir a alma, para não sair da zona de conforto, para não mudar, pois entende que mudar dói, esquecendo-se, porém, de que não mudar dói muito mais. Urge informar a esses eventuais críticos que o fato relatado é verídico e, portanto, minha consciência está tranquila, visto que não fumo, não bebo, não me drogo, não jogo, sou casado e não procuro amor fora de casa. Se isso é ser louco ou viajar na maionese, bendita loucura ou bendita viagem. Termino com uma dica de dois mestres. Sigmund Freud. Não desejo suscitar convicção, desejo estimular o pensamento e derrubar preconceitos. E de Carl Jung. Aquele que olha para fora sonha, mas o que olha para dentro desperta. Até o próximo vídeo. Muita paz.